Sua vida é inspiradora e os feitos só não são tão admiráveis quanto seu currículo, sinceridade e ponderação. Recebo com prazer o Bispo Renato Chaves aqui no Talk Chaba. Prazerão, cara. Prazer enorme estar com você. Me sinto feliz por podermos compartilhar um pouco desse papo aí da tarde, né? Eu quero saber quem vai pagar o almoço. Tem bolo ali, já tem um bolo garantido ali. Então é um bom sinal, é um bom sinal. Que bom, Danilo. Bispo, deixa eu entender uma coisa. É porque quem vê você já pensa que você nasceu assim, né? Sim. Mas você foi jovem, você foi adolescente, você teve uma construção até chegar a esse ponto de maturidade. Esculpido, construído para chegar até aqui, claro. Porque, conhecendo você dos púlpitos, dos materiais da igreja, a gente pensa que você já nasceu assim, sabendo de tudo. Já nasci adulto, né? Já nasci maduro, não. E como foi seu processo de amadurecimento e qual foi o momento em que houve, enfim, uma mudança drástica para essa evolução? Danilo, eu nasci nos anos da ditadura, né? Quer dizer, nasci um pouquinho antes. Mas o momento da ditadura, que foi um momento da grande desorganização do ser, por causa dos apelos do próprio governo militar, de toda aquela confusão política, né? Isso mexe muito com a criatura humana, né? E eu nasci nesse momento, na contramão de um sistema, sentimentos, pensamentos, hormônios em ebulição. E eu acabei entrando por um caminho que foi o caminho das drogas, né? O caminho da liberdade sem limites, o caminho... Naquela época não tinha coisa pesadona. Não, era uma boa maconha, no sentido de que não era uma maconha contaminada, havia algum LSD, algum cheirinho da loló, eram coisas dessa natureza, mas algumas já com enorme afetação, né, a nível neural. Eu não fui um viciado, eu fui um usuário, mas não fui um viciado, né? Eu participava de uma estrutura social, que eram os hippies, né? Que eram os caras que eram rebeldes sem causa, a coisa era paz e amor, não é? E eu vivi essa atmosfera muito intensamente, mas numa crise existencial fora do comum, um desbussolamento do ser muito grande, né? E aí foi que eu tive um batismo na fé, né? Mergulhei na fé, porque eu me encontrei com Cristo. E aí toda aquela cultura pagã, Jean Paul sartrista, humanista, não é? Todo aquele modelo se dissolveu diante do Evangelho, diante dessa cosmovisão de Cristo. Eu passei a ler o mundo por meio de Cristo, né? Ver a vida por meio de Cristo. E eu não me tornei um cristão porque me tornei participante de rituais. É que a minha natureza cambiou, né? Mudou. Eu fui enxertado nele. E aí, minha leitura a partir da vida, como diz nosso irmão CF, né? A minha chave hermenêutica para a vida se tornou Jesus, não é? Ele foi o grande fundamento das minhas leituras. Mas né? É diferente você ter um impacto a ponto de transformar a sua vida e depois querer transformar isso num projeto grandioso. Essa que é a iniciativa que é diferente. Não era, digamos assim, mais fácil você pegar essa paz interior e utilizar para viver com mais tranquilidade do que absorver esse tanto de responsabilidade? É porque não tem outro caminho. A liberdade... Não existe liberdade sem responsabilidade. É um engano. Você entra por um caminho que é uma pleura entre liberdade e libertinagem. É uma pleura, é uma respiração a mais. O que vai conduzir o teu caminho como criatura responsável... Né? Por exemplo, a palavra responsabilidade ela é construída a partir de duas palavras. Resposta mais habilidade. A aglutinação dessas duas palavras resultou nesse novo vocábulo, responsabilidade, que é a habilidade de dar resposta. Ou seja, responsável é quem é hábil em dar resposta, não é aquele que dá qualquer resposta. Esse pode ser um mal educado, esse pode ser um desordenado, não é? Porque para você ter liberdade, você precisa ser responsável, entende? Então não tem como você... Eu continuo pregando liberdade, eu continuo vivendo em liberdade, né? A fé, para mim, é o grande elemento da liberdade. Cristo não é
ele não é um limitador, um adestrador da natureza humana. Ele é um libertador da natureza humana. Mas você acha que Cristo, depois de ter desencarnado, ele ainda guardou algum resquício humano? Como? Algum resquício humano? Não, ele ressuscitou em carne, não é? Sim. Ele ressuscitou em carne. Mas assim, Jesus foi homem do princípio ao fim da sua vida na Terra. Jesus não era um ser híbrido. Né? Eu dialogo aqui, né? Então, Jesus não foi um ser híbrido. Jesus foi um homem, intensamente homem. Ele era Adão, do ponto de vista da sua humanidade. Paulo chamará de último Adão. Então, quando Jesus cura o enfermo, não era Deus curando o enfermo, era o Adão curando o enfermo. Era um humano chamado Jesus, na integralidade da sua humanidade, curando enfermos, ressuscitando mortos. Não era um Deus encarnado no sentido de que ali estava um cara que era Deus de tarde e homem de manhã, entendeu? Ele é Deus. Por exemplo, nós cristãos não somos triteístas, não. Nós temos um só Deus, nós não temos três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos um só Deus. E essa manifestação gloriosa da natureza humana, né, esse diálogo com a humanidade, eu digo que o maior projeto de comunicação que aconteceu foi do céu abrir a boca para a terra, quando Jesus encarnou. A encarnação do Verbo, não é? A encarnação do Verbo foi o maior projeto de comunicação do mundo. Era um Deus que nunca tinha sido homem, que dialogava com o homem a partir de um decálogo e 613 regras, né? É a estrutura mosaica e judaica de comunicar-se ao homem. Aí Jesus encarna a natureza humana, torna-se homem, né? Ele não é um plasma, é um homem assumido. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 613 preceitos e o decálogo, 10 leis, 2 tábuas, 5 com relação à relação da verticalidade e da horizontalidade humana, e diz, não, a lei e os profetas é amar a Deus sobre todas as coisas, é essa tábua aqui, e a outra, amar o próximo como a ti mesmo, essa tábua aqui. Ou seja, Jesus é um facilitador da relação. Ele assume a natureza humana e é Deus entendendo o homem agora da perspectiva humana. Entende? O maior projeto de comunicação. Ele continua assim? Ele voltou à natureza divina, está integrado à natureza divina, à unicidade, né? Ao seu fundamento divino. E através de nós, essa presença majestosa dele em cada um de nós, em cada célula do nosso corpo, é ele em nós a esperança da glória. Ou seja, se Jesus se manifesta ao mundo, se manifestará por meio de nós. Nós somos, entre aspas, nós somos o Cristo da nossa geração. É aqui que a gente está lendo, é com os olhos dele, é com a mão dele que a gente está apertando, é com o braço, né? A gente cede os braços para Jesus amar, né? É entender o mundo a partir da perspectiva que o mundo está vivendo, né? É uma facilitação, na verdade. Claro que é. Claro, muito o evangelho é muito simples. Muito bem pensada por quem criou a parada toda, né? Mas, Bispo, agora eu quero saber a sua obra. Sim. A Igreja da Colheita está presente hoje em quais lugares? Cara, nós estamos, depende, né? Por exemplo, via internet, nós estamos em 53 países. Conferências. Então nós estamos, assim, alimentando comunidades em 53 países hoje. Nós estamos institucionalmente em algum país da África, em algum lugar ali da Europa. Por exemplo, temos uma comunidade de amigos em Portugal, em Barcelona, ali na Espanha. Então, temos algumas comunidades assim. E aqui nós estamos no norte-sul, né? A região norte-nordeste e a região sudeste, né? Estamos em Minas, temos algumas igrejas em Minas, Rio de Janeiro, um grupo de amigos forte, né? De intenso relacionamento em São Paulo. Aqui no Nordeste, nós estamos via TV, né, ali na região de Mossoró, Rio Grande do Norte, em Natal. Via TV nós estamos também em Fortaleza, em 2 canais de Fortaleza.
pela rádio também nós estamos esparramados por aí afora. Eu estou muito preocupado com essa coisa da institucionalização. Isso até me dá medo, me arrepia, né? Eu não fui chamado para institucionalizar coisa nenhuma. O que eu quero é pregar o evangelho solamente, mais nada além disso, né? Eu não quero ser papa de coisa nenhuma, eu não quero... eu só quero ser um bom servo, né? Que maravilha ele ter conseguido ter tempo de vir aqui. Muito obrigado, Bispo Renato. Obrigado aí pela oportunidade, gente. Obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Lamento bastante pelo tempo, mas vocês estiveram aqui presentes com um dos seres humanos de mente mais, enfim, genial, que qualquer um de vocês vai ver durante a sua vida. Obrigado, cara. Que loucura, hein? Que loucura. Falei mesmo do fundo do coração. Agora nós vamos para o almoço que Danilo vai pagar. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Tchau.